Passar da infância para a adolescência gera crises e dúvidas em muitas meninas. Uma das situações de conflito e medo é a primeira consulta ao ginecologista, por falta de informação ou até timidez. Jovens evitam esse momento. Muitas deixam a mãe decidir a hora certa de visitar o médico. Antigamente, só iam às consultas depois de casadas e quando engravidavam. Atualmente, as meninas estão menstruando mais cedo e iniciando a vida sexual também. Mas será que só esses motivos devem levar as adolescentes aos consultórios? No programa Saúde e Vida de hoje, vamos falar sobre a primeira visita ao ginecologista. Quando deve acontecer? Quais as dúvidas devem ser esclarecidas? A relação de confiança e o momento de assumir que é mulher. Estamos recebendo a ginecologista e obstetra, a doutora Alessandra Molo, a doutora também Atalanta Ruiz, infectologista, a sexóloga e psicóloga Rose Vilela e a estudante Caroline Rocha. E eu começo com a doutora Alessandra. Em que momento isso está acontecendo hoje? Como eu disse, antigamente a gente ia, ou quando menstruava, tinha algum probleminha, ou quando casava, né, quando engravidava. Muitas mulheres nem iam ao ginecologista. Hoje, quando isso está acontecendo, doutora Alessandra? Normalmente, as meninas vão procurar o ginecologista quando elas decidem iniciar a vida sexual ou então quando elas começaram já, tiveram a primeira, a segunda relação e elas vêm procurar um método anticoncepcional. E elas vêm geralmente cheias de dúvidas, querendo informações, mas normalmente, quando elas me procuram, elas já iniciaram, elas já tiveram uma vida sexual, já começaram, e elas vão muitas vezes atrás das opiniões das amigas, de outras pessoas que são mais íntimas, que são mais próximas e que elas podem confiar. Poucas mães ainda levam suas filhas ao ginecologista, mesmo antes do início da vida sexual? Sim, poucas mães. Tem muitas meninas que vêm espontaneamente. Algumas a mãe traz porque a mãe suspeita que a menina está namorando e que pode começar alguma coisa. E elas, muitas vezes a mãe entra na consulta com a filha e o que é mais legal, algumas mães deixam a filha sozinha, falam, olha, vou deixar você à vontade conversando com a médica e eu vou te esperar lá fora. Porque elas também passaram por isso. Elas já são de uma geração que elas tiveram essa dificuldade de como falar isso para a mãe. Elas sabem o quão incômodo é você ter uma mãe ou você ter alguém junto da consulta e você ficar constrangido. Então, como elas já passaram isso quando jovens, elas evitam esse tipo de constrangimento com a filha. Elas trazem a filha na consulta e muitas vezes elas falam para a menina fazer a consulta sozinha e elas se oferecem a ficar na sala de espera. O que me chama a atenção nessa questão é que a mãe não está preocupada muito com a questão da saúde da filha, né? A questão da mama, ou da primeira menstruação, ou da possibilidade de um ovário policístico. Eu tenho ovário policístico desde os meus 14 anos. E parece que a mãe se preocupa mesmo com a questão sexual, né? Quando leva a filha ao ginecologista, não com a questão da saúde sexual da menina. A preocupação número 1 é a gravidez. Elas têm pânico que a filha engravide. Então elas falam, dá uma pílula. Eu falo assim, tudo bem, a gente pode dar o anticoncepcional. Muitas vezes a mãe chega na consulta e ela pede uma orientação como ela deve conduzir com a filha. Eu falo assim, dar um anticoncepcional é legal, porque é um método seguro, mas sempre tem que orientar a usar a camisinha também. O anticoncepcional evita filho, a camisinha evita doença. Eu até brinco com as meninas, eu falo, use o anticoncepcional, mas eu não conte para um rapaz de jeito nenhum que você está tomando, porque senão ele não vai querer usar a camisinha. Você fala que você não usa e aí ele vai se sentir na obrigação de usar o preservativo. Na primeira visita, a menina já tem que ser impactada com isso, doutora Atalanta, ou seja, cuidado, existem doenças sexualmente transmissíveis? Sim, com certeza, porque depois que acontece, já é tarde demais. É muito comum menina com DST? Está aumentando o número. E que tipos de DSTs? HIV, HPV, ou tipos de corrimento, enfim, doenças que, entre aspas, têm um tratamento imediato e doenças que se tornam crônicas, como por exemplo o HIV e o HPV. Na verdade, o que a doutora Alessandra falou é o mais correto.
As pessoas falam muito a gravidez, a gravidez. A gravidez é uma questão importante, sim, importantíssima. Mas a grande questão é que existem doenças graves que são transmitidas sexualmente. No caso, assim, a grande preocupação que povoa a mente das pessoas é o HIV e tem que se preocupar mesmo para prevenção. Mas todas as doenças, HPV, corrimentos em geral, devem ser prevenidos através do uso do preservativo, seja o masculino, seja o feminino. As causas de aumento dessas doenças em adolescentes é realmente a vida sexual começando mais cedo? A vida sexual começando mais cedo, alguns tipos de pais e mães que não conversam com isso, a respeito disso com os filhos, a sensação de que não vai acontecer comigo, que uma parte das pessoas, em especial adolescentes, tem. Há um aumento também no consumo de entorpecentes, álcool, drogas, que também levam à alteração do estado de consciência e acabam levando a um comportamento de risco. Então, são fatores, é multifatorial que leva a esse aumento. Mas, se a gente insistir na orientação, seja vindo de casa, seja vindo da escola, seja vindo da imprensa, de livro ou de qualquer meio, desde que haja essa orientação, acho que a gente tem que ser bastante incisivo nisso. A gente tem um problema, né, Rose? As nossas filhas não crescem, né? Eu tenho uma menina de 17 anos que eu olho para ela, para mim ainda é um bebezinho. Menina, Aí eu vejo, nossa, ela menstruou. Ai, ela beijou pela primeira vez. Ai, meu Deus, né? O próximo passo é ela transar, ter um namorado. Falta um pouco dessa nossa consciência de mãe, ou seja, nossas filhas estão envelhecendo. É uma coisa assim, aquela história, né? Eu crio o filho para o mundo. E pai e mãe... E o medo. Pois é para o mundo, mas que ele é amarrado, né? O mundo você vai ver de dentro desta bolha, né? Então os pais, quando eles se deparam, principalmente quando o adolescente começa a perceber o outro e fala, poxa, eu não sou o único objeto de amor do meu filho, né? Já se desespera com isso. Pensar então que vai ter vida sexual, não, meu filho, imagine um bebê, como assim? E dali a pouco vem uma surpresa, às vezes uma gravidez, uma doença, isso é um choque tremendo. Só que tem uma coisa muito importante, tem pais que ainda têm dificuldade de conversar com seus filhos sobre sexualidade. Então, quando fala, é a ameaça da gravidez, olha, você pode engravidar, olha, você pode pegar uma doença. Então, associa o sexo como um meio ruim, um meio negativo de doença, de gravidez, né? Não que gravidez seja ruim, mas nessa idade, com tanta coisa ainda pela frente, é um momento ruim para se ter um filho. Então, não conversa do sexo como uma fonte de prazer, ligado ao afeto. Então, você não vai sair transando com todo mundo, porque é legal, porque está na moda e todo mundo está fazendo isso. Né? Porque tem a história, porque eu sou BV, sou VV, sou CV. Né? Então, eu não quero ser nada disso. Né? Eu, com meus amigos, ninguém mais é BV, nem sei se ainda usa esse termo. A gente ficou meio ultrapassado, né? Então, é poder conversar, né? Que não tem que estar na onda. E esse diálogo tem que começar desde pequenininho. Eu sei que é difícil, né? A gente falar de sexualidade. Mas é outro questionamento também. Hoje, tantos programas, hoje se fala abertamente, você pega um jornal, uma revista, tudo falando de orientação, isso e aquilo. O que acontece nesse universo do adolescente que eles não se previnem? Né? Porque a estatística de HPV na adolescência está assustadora, assim como de AIDS também, das DSTs de uma forma geral, mas o HPV entre as meninas de 12, 11 anos... A síndrome do super-homem e da Mulher Maravilha, né? Também não vai acontecer comigo. Então eu fico pensando assim, o pessoal de neuromarketing, né, que mexe com a cabeça para vender um produto, tinha que investir nessa coisa do preservativo. Sabe assim, é moda usar preservativo, porque adolescente gosta de moda. O que é na moda, eles querem estar dentro para fazer parte do grupo. A questão, a gente não tem a consciência da prevenção, né? Não Se nós tem, vivêssemos não um país sério que falasse assim, não, vamos cuidar das nossas crianças, mesmo antes da menstruação ou da primeira relação sexual, ou seja, levar ao ginecologista, mostrar o que é, levar o menino, por que só a menina? O menino também tem que ser preparado para isso. Você sabe que tem meninos que acabam não desenvolvendo pênis adequadamente porque não foi ao endócrino, ao médico, ao urologista quando pequenininhos, porque às vezes tem ali uma deficiência no crescimento, né, e precisa fazer um tratamento, enfim. E também é muito importante para ver essa coisa de fimose,
né, de lavar direitinho lá o pênis. Isso é fundamental, fazer a higienização, porque o câncer de pênis, uma das situações é a falta de higiene, além do HPV. Né? Então, orientar isso. Claro, hoje agora então a gente vai saber da Carol. Como é que foi a primeira vez, Carol? Por que você foi ao ginecologista? Foi você que decidiu? Se foi a mamãe que falou, não, você precisa ir? Conta um pouquinho dessa história. Minha primeira vez no ginecologista, eu tinha 10 anos, foi logo quando eu menstruei. 2 dias depois, minha mãe me levou no ginecologista, porque foi a primeira menina da família. Nossa, foi festa na família, a gente foi comer pizza. Você estava preparada para a primeira menstruação ou te assustou? Não, foi num parque aquático, passeio da escola. E eu liguei desesperada, querendo ir embora. Minha mãe foi me buscar, já marcou ginecologista. Chegando no ginecologista, só tinha um homem. E eu tinha 10 anos, eu não queria ir. Eu fiz birra, chorei, dei um piti na frente da clínica. E falei pro médico, não, você não vai me olhar, você não vai me examinar, não quero. Aí ele conversou comigo, ele que fez o parto da minha mãe quando eu nasci, tudo. Ele foi me explicando, me deixando mais à vontade, até que eu deixei ele me examinar. Aí quando ele me examinou, ele viu que estava normal já, meu útero já estava com quase 18 centímetros. Meu útero não, minhas trompas já estavam com uma largura de 18 centímetros. Aí tinha mesmo que começar já um acompanhamento. Aí ele me passou uns exames, ele fez todos os exames, aí comecei a tomar hormônio. Mas você conversou com ele, ou ficou muito envergonhada? Você teve coragem de fazer perguntas ou nessa primeira consulta você falou assim, ah não, não tenho que perguntar nada? Não, eu fiquei muito quieta. Minha mãe que estava regendo a consulta. Ela já... A mãe estava do lado nesse caso. Mas também com 10 anos, 10 gente? anos também nem sabe o que vai perguntar. Né? Pois é, o que eu tô fazendo aqui, né? Não, mas assim que veio a menstruação, a família inteira já começou com todas as dúvidas. Caroline, não arruma um namorado. Caroline, pelo amor de Deus, usa camisinha. Com 10 anos. E a família inteira ficou na pressão depois. Aí a menstruação, agora até a avó quer saber quando é. Desde então, você vai com frequência? Sim, cada 3, 4 meses eu vou. É o correto isso, doutora? 3, 4 meses é a frequência dela? Ou a mãe dela é meio exagerada, que nem eu? Tem que ir sempre. Normalmente a gente diz para a menina começar a frequentar o ginecologista, primeiro se ela tem alguma queixa ginecológica. Se ela tem cólica, se ela tem dor, se a menstruação vem demais, se o sangramento é muito escasso, ou se ele falha, ou se ele é muito abundante. E ou até mesmo se a menina já tem seus 18 anos e ainda não desceu a primeira vez. Então são algumas coisas que isso ela tem que ir, chama atenção, ela precisa ir. É importante fazer a primeira consulta antes dela começar a ter uma atividade, antes dela começar a ter atividade sexual propriamente dita. Porque a gente precisa sentar com aquela menina e falar, você quer realmente? Claro. Por que você faz? Então, a partir do momento em que você decidiu, você acha que está na hora, olha, nós vamos começar, eu com meu namorado. Falei, tudo bem, então vem cá, senta aqui, eu vou te explicar o que vai acontecer na tua vida daqui pra frente. Você vai ter que evitar filho, você vai ter que se prevenir contra doenças, você vai ter que vir ao ginecologista, você vai ter que fazer acompanhamento periódico, preocupar, vai ter que cuidar do seu colo do útero, cuidar da sua saúde íntima. E já aconteceu de ter meninas que desistirem. Elas falaram, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso. Eu falei, vai. Muita coisa. Isso é fácil grandes poderes. Né? Isso que é fácil crescer, não. É como falam, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Quer começar, o corpo é seu, você acha que tá... Então, olha, vem cá, eu vou te explicar. Não sou eu que vou decidir. Claro. Eu tô aqui para te orientar. E é assim, daí elas falam, nossa... Então, às vezes, você sente que a menina não tá emocionalmente preparada. Ela tá lá por uma pressão. Uma pressão da sociedade, uma pressão dos pais, né? Dos pais. Não, às vezes ela vem sem o pai saber. Muitas vezes elas vêm sem os pais saberem, mas ela porque elas acham que tem que ir, né? A televisão, as amiguinhas, a internet, né? Hoje é uma coisa muito olha, forte. é melhor assim ela ir, porque tem uma pressão e chega lá, ela tira as dúvidas, né? E o ginecologista poder capturar nesse iniciozinho, poder orientar, poder falar, do que não ir e agir pela cabeça, porque minha amiga toma tal coisa, minha amiga faz lavagem de não sei o que, né? Porque tem umas histórias assim. Tem, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Eu preciso ir para o intervalo, mas antes a gente foi ouvir algumas pessoas aí nas ruas de São Paulo sobre esse assunto. Vamos lá.
quantos anos você foi a primeira vez ao ginecologista, ao médico ginecologista? 15 anos. Por que você foi ao médico ginecologista com 15 anos? Porque eu arrumei um namorado e eu queria perder a minha virgindade. E aí eu queria tomar remédio para não engravidar. 17 para 18 anos. Porque eu suspeitava que estava grávida. A partir do ponto que eu tive a minha primeira menstruação, a partir dos 12 anos. Por que você foi ao ginecologista? Para saber um pouco mais, né, sobre o meu corpo, que está tendo uma evolução, e tomar as precauções, né, se cuidar. Eu fui com 15 anos. Por quê? Pra ver se estava tudo bem, assim. A minha mãe falou assim que às vezes é bom ir, assim, tem que ir uma vez por ano para ver se está tudo bem. Eu comecei com 15 anos. A primeira vez que eu fui a um ginecologista, eu tinha 12 anos, foi porque eu tive minha primeira menstruação. A gente vai para um intervalo rapidinho. No próximo bloco, vamos comentar as opiniões das pessoas nas ruas e também falar sobre essa questão de confiança médico-paciente. A gente volta já já. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre a primeira visita ao ginecologista. Antes aí do final do primeiro bloco, a gente ouviu algumas opiniões nas ruas de São Paulo. E aquilo mesmo que as nossas convidadas colocaram, né? As meninas procuram ginecologista porque ficaram menstruadas, né, doutora Alessandra? Ou porque querem começar a transar e tem medo de engravidar, porque a mãe levou para uma certa forma se informar sobre a evolução do próprio corpo. Porque antigamente a mulher ficava menstruada e se assustava, achava que era machucada, o peito crescia e achava que era uma coisa normal. É claro que a gente vive um outro momento hoje, que você tem internet, tem as coisas mais próximas, mas que ainda as meninas têm dúvidas, né, doutora Alessandra? A gente falou do negócio da pressão, mas você quis dizer que não é uma pressão que vem da própria pessoa, é uma pressão até externa para que ela vá ao ginecologista. Isso, é uma pressão da sociedade, que ela se sente que ela precisa ter um acompanhamento. O maior medo da menina é a gravidez. Ela tem pânico de engravidar. É como a mocinha falou, a entrevistada. Ela, eu fui procurar o médico para que ele me desse um remédio para evitar. Ela sabe, porque a mídia, todo mundo diz que a camisinha previne doença e previne filho. Aí eu pergunto, se ela sabe evitar filho com a camisinha, por que ela quer o remédio? Porque também tem a pressão por parte do parceiro que ele quer abolir o uso do preservativo e ela não quer passar por uma pessoa careta, né? Imagina, vai ficar usando, já está namorando há 3 meses, vai continuar usando preservativo? Você não confia em mim? Entendeu? Esse é um problema sério. Não, e o advento da pílula do dia seguinte deu mais essa segurança, né? Eu não preciso usar a camisinha. Se eu engravidar, eu vou lá e tomo a pílula do dia seguinte. Que é uma coisa complicadíssima. As pessoas não se preparam para isso. Usar a pílula do dia seguinte como método contraceptivo. Isso é uma situação de emergência. Doutora Rosa, eu digo o seguinte, não só meninas, eu tenho amigas, claro que eu conto milagre lá no Porto as mulheres Santo, de uma forma 40 geral, anos, 40 e poucos anos, que não se previnem. E daí, acho que eu tô grávida, aí tomei a pílula do dia seguinte, eu olho e falo, esclarecida. É uma pessoa que já tem filhos, que já teve uma relação estável. Quer dizer, a gente não acredita exatamente aquilo que as coisas possam acontecer com a gente. E na hora do tesão, né? Vamos vai falar bem qualquer coisa, claro, né? a pessoa ela perde a cabeça, porque ali tem uma série de reações químicas no corpo, então é uma coisa assim, só hoje não vai dar tempo, amanhã a gente usa, só hoje. Você conversa né? com seu médico sobre isso? Ou seja, você já tem 19 anos, né? Já beijou, não sei se teve relação sexual, mas assim, a questão do relacionamento com o outro, é uma conversa que você leva para dentro do consultório ou não? Primeiro você deixa só a questão de cuidar da sua saúde mesmo e não entra nesses detalhes. Não, acho que o médico tem que ser igual ao seu diário, você tem que falar tudo, porque você não tem noção de tudo que pode estar em você. Então, se tem uma pessoa especializada para isso, é óbvio que eu vou falar, se aparecer uma bolinha, eu vou contar pro meu médico. Eu tenho o WhatsApp do meu médico. Para ver o nível. E qualquer coisa eu falo com o meu médico. Meu médico... Você conta mais pro seu médico do que pra sua mãe? Não, porque eu tenho uma relação muito aberta com a minha mãe. Com a minha mãe eu falo ótimo. de tudo. Nunca escondi nada dela, mas eu acho que o médico é melhor que minha mãe. Porque ele sabe o que ele tá falando.
Às vezes você fala pra sua mãe, mãe, tô com uma cólica. Você tá fazendo cena. Pro médico não é, eu tô fazendo cena. Quer faltar na escola. Vamos investigar o que você tem. Claro. Então, o médico acaba agindo menos emocionalmente que sua mãe. Se você falar pra sua mãe, mãe, transei sem camisinha. Sua mãe vai te levar na farmácia, vai comprar 500 anticoncepcionais, fazer você tomar um coquetel. Em casa, o médico não, ele vai falar, peraí, vamos fazer um exame de sangue. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. E a mãe já vai fazer até, vai te levar na igreja, vai te benzer. Já começa Agora a novena, né? A gente fala muito da mãe, né? A mãe e a filha. E o pai? Como é que teu pai... Claro que pai, a gente sempre tem uma... Eu não sei, né? Eu, infelizmente, perdi o meu muito cedo, mas eu sei pelas minhas amigas que, enquanto elas têm muitas vezes um diálogo bem aberto com a mãe, com o pai, e até a mãe, a própria mãe evita que se tenha esse diálogo tão aberto, porque o pai acaba, né, trazendo a cria de volta para casa, e isso não é muito legal. Mas teu pai acompanha isso ou é isso mesmo? Você deixa um pouco seu pai longe dessas conversas? Não, meu pai não precisa saber dessas coisas. Meu pai acha que eu ainda tô na fase Bob Esponja da minha vida. Que fase que é essa? A fase de assistir desenho. Pro meu pai eu tenho 10 anos. Quando eu fiquei mocinha, ele nem quis saber. Ele falou, não, imagina, isso foi uma coisa esporádica, não vai mais acontecer. Pai, é todo mês. Aí ele fica envergonhado quando você tá no mercado e coloca absorvente no carrinho. Ele fica, pô, Caroline, isso, né? você tá comigo, não faz isso, vem com a sua mãe. Aí meu pai também prefere não falar sobre esses assuntos. Quando eu comecei a namorar, eu fui falar pro meu pai, falei, pai, então, tô namorando. Ele já marcou audiência com a família do meu namorado. Ele queria saber nome, idade, que carro tinha, chassi. Se eu não chegasse em casa até meia-noite, ele ia na casa do meu namorado buscar. Vivia GPS. Deve ser muito difícil também o pai que acompanha o filho no ginecologista, né, doutora Alessandra? O pai que vai com a filha? É raro, mas existem alguns casos, sim. É porque a gente tem aquela questão também, muitos pais assumiram, né, suas filhas, né, sozinhos. E tem pais que estabelecem uma relação, claro que numa menor quantidade, mas estabelece uma relação melhor com a filha do que a mãe. Porque aí tem, às vezes, algumas fatores, complicações, né, no meio da relação mãe-filha, né? Tem o clássico mãe e filha. Uhum. E às vezes a menina acaba estabelecendo uma relação de confiança muito maior no pai, dependendo da abertura que esse pai der, do que na própria mãe. Então não é uma coisa tão rara assim. Claro que em menor quantidade, mas não é algo tão raro, não. Doutora Atalanta, quando se descobre que tem uma DST, quais são as principais dúvidas desses adolescentes? É diferente a resposta do adolescente com uma DST do que com um adulto com DST? É um pouco diferente, sim. O adolescente, ele acha que vai desenvolver a doença e morrer amanhã. É tudo muito rápido. Muito desesperado. Exatamente. Ele não vê assim... Tanto é que eu, geralmente, quando eu abordo esse paciente, eu não falo assim, olha, vamos começar o tratamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Não. Eu deixo ele absorver o impacto, né? Não só o adolescente, o adulto também, mas o adolescente, ele tem... o impacto dele é muito maior porque ele acha de fato que vai morrer amanhã e que a vida dele acabou. Então, na verdade, o que acontece é que tem que ir devagar, pedir os exames um pouco mais lentamente, introduzir o tratamento, falar o tratamento um pouco mais pormenorizadamente, do que o adulto que já teve outras experiências ruins e que acaba... lidando um pouco melhor. O adolescente, ele aceita muito mal, mas muito mal mesmo. Até por estar no início, né, de vida. Sim. Pela situação dos amigos, né? É Sim. complicado você assumir. A tendência é esconder. Até a própria Eles escondem. virgindade, viu? Antigamente, eu lembro que na minha época a gente tinha vergonha de dizer que era virgem. Porque as meninas perdiam a virgindade, você não perdia, você falava, ixi, o que eu vou falar, né? Quando começava o papo de virgindade, isso aí, beijo, namorado, transa... Quem era virgem saía de lado. Tinha uma turminha que acabava... Ou mentia, né? Ou mentia. Já. Eu fui a última a menstruar. Nossa, eu acho que eu menstruei para minhas amigas 2 anos antes. Já menstruou? Já somos assim. Então, quer dizer, existe também um comportamento perante a sociedade que isso é ruim. Sim. Você acaba perdendo momentos preciosos até da realidade.
porque o corpo varia de mulher para mulher, como de homem para homem, né? A gente tem mais uma participação aí, vamos dar uma olhadinha, as pessoas na rua dando a sua opinião sobre a primeira visita ao ginecologista. Vamos lá. Com quantos anos você acredita que a menina deve fazer a primeira visita ao ginecologista? Olha, hoje em dia, como as meninas parece que estão mais precoces, eu acho que com 12 anos. A partir, acho que de uns 11 para 12 anos já. Acho que, aliás, ela deve começar já desde criança mesmo, na fase de começar a mudar o corpo dela, ela já tem que estar indo já. Uns 14 anos, 13 anos. Eu acho interessante nessa primeira menstruação, que a menina acaba tendo muitas dúvidas e é sempre melhor consultar esse profissional para tirar essas dúvidas. O ideal é logo após a primeira menstruação, né? Porque daí o corpo começa a mudar e você precisa entender o que está acontecendo. Então é bem importante logo após a primeira menstruação. A gente já falou sobre isso, doutora Alessandra, mas assim, a primeira consulta é diferente? Que tipo de exame o médico deve fazer na menina nessa primeira consulta? Ou não deve realizar qualquer tipo de exame? Deve ficar só no bate-papo, até para ter um primeiro contato mais simpático, vamos dizer assim? E depende do feeling, do tato da menina. Tem meninas que são muito tímidas e elas demoram para se abrir. Não só meninas, eu já peguei paciente adulta, casada, que só foi deixar eu examinar na terceira, quarta consulta. Por de tão tímida, tão retraída, de dificuldade. Então depende muito. Os aparelhinhos, cá entre nós, né, doutora Alessandra? Cruéis, né? Deviam criar, vamos fazer uma pesquisa para melhorar, né? Sala de tortura. Sala de tortura. Mas é constrangedor, né? É uma situação diferente, mulher, né? Que tem tantos mitos, né, com relação à sexualidade. Então você não lida você, a própria mulher, não lida bem com o órgão genital dela. Imagina expor para uma outra pessoa olhar e numa situação de exame. Então vai lá, você deita de perna aberta, coloca um lusão, enfia um monte de coisa. Imagina que constrangedor, né? Imagina para adolescente que está iniciando, nem pode examinar, mas deve lá dar uma olhadinha, né? Como é que deve examinar a mama, né? Deve examinar, apertar abdômen. Eu acho que deve ser uma coisa avaliar mais... pelo. Pelo também? Pelo faz parte do exame, avaliar a pilificação, o desenvolvimento, que é um sinal indireto dos hormônios dela. A gente tem uma ideia do desenvolvimento, até mesmo da puberdade, que é todo o processo que transforma aquela menina numa mulher, passa por estágios. E através da avaliação de mama, de pelo, da conformação do corpo, a gente tem ideia em que fase que ela está. Carol, foi difícil essa fase, ou seja, o seu médico te tocar? Porque a gente tem um lado tímido, não adianta, por mais que a menina seja piriguete, danada, eu curto tudo, chega um momento que você para e fala assim, não, é um estranho, que está vendo o meu corpo, né? Está me tocando, está me conhecendo. Sim, E diretamente. Como é que é isso nesse momento? É constrangedor no começo, ainda mais com um médico homem, no meu caso. Mais velho, Mais velho. O cara que me tirou da barriga da minha mãe ainda. Tudo bem, ele já me viu pelada, mas... Ele foi o primeiro homem a ver você pelada. Vamos primeiro. contar a história certa. Mas mesmo assim, ainda é um pouco constrangedor, porque... Você já está numa situação meio desconfortável de estar num ginecologista. Você já está com a sua família inteira sabendo que você ficou mocinha. Você já contou para suas amigas também. Você tem 10 anos. Já é bem antes do que as meninas ficam, que é normalmente com 12, 13, 14. Então você já está meio perdida, é um baque. Aí você chega, o cara ainda quer te analisar, sabe? Aí o começo é difícil, você fica olhando pro teto, você tenta não fazer contato olho no olho, mas depois acostuma, é uma coisa que você vai ter que fazer pro resto da sua vida. E você contou para suas amigas? Ou foi uma coisa que você deixou passar? Não, eu contei, porque como foi num parque aquático, não tinha muito o que esconder. E aí, como é que foi? Eu coloquei uns shorts e eu virei pra professora e falei, tia, que ainda era tia, tia, tô menstruada. Aí ela já me levou pro banheiro, me deu um absorvente, eu fiquei o dia inteiro fora da piscina. Aí eu tive que explicar pras amigas, pra todo mundo, não só pras amigas. Porque você tá fora da piscina, um sol de 30 graus, outubro. Gente, eu fiquei mocinha. Aí eu contei já pra todos os meninos, menina, aí ficou todo mundo sabendo, então... Sabe o que eu acho a coisa mais engraçada? Que nem ela falou, minha mãe fez festa, eu também levei minha filha pra comer pizza, não sei nem se foi pizza, fiz bolo, comemorei. Mas, ao mesmo tempo, a gente comemora, né, Rose?
vem aquela coisa, e agora? E agora, né? O que eu faço Deus, com o que isso? vai acontecer com essa menina a partir de agora? Não Exatamente. eu acho que é um sentimento muito... contraditório. Contraditório, né? E ao mesmo tempo confuso. Dá muito né? medo. Dentro da cabeça medo, da gente. Dá muito medo porque você fala, agora é uma outra fase, né? Não tem mais porque tem uma coisa do controle natural, porque é criança, é pequenininha, enfim, não vai engravidar, porque essa é uma preocupação que as mães têm. Teoricamente não vai pegar uma doença, enfim. E a partir do momento que vira mocinha, tá virando mulher, né? Como é que lidar com isso? E para a própria adolescente, porque ela está no momento, ela está numa transformação do corpo. Então é aquele corpo retinho, que não tem nada, não tem pelo. Daí a pouco começam os pelos, as curvas começam a aparecer, começa a ficar mais arredondado. Já está nascendo, e hoje muito mais precocemente, né? As meninas estão se desenvolvendo, menstruando super precocemente. Então, é criança ainda, tá brincando de boneca, chamando a professora de tia. E, puxa, e agora, né? Eu tenho peito, tenho pelo e menstruei. Ô, Rose, existe o mito ainda de que a gente tem hoje, claro, vários segmentos religiosos. A gente tem aquelas igrejas mais tradicionais, né, que proíbem até a mulher até de cortar o cabelo. Mas aquele mito de que a mãe que leva a filha ao ginecologista, de certa forma, está incentivando a filha a iniciar sua vida sexual, dando segurança a ela para isso? Então, tem muitas mães que pensam assim, não só mães, como escolas, que não permitem orientação sexual dentro da escola, do tipo, mas eles não estão pensando em sexo, você vai trazer esse assunto aqui e vai instigar o adolescente, a criança a pensar em sexo. E a mesma coisa, tem mães que falam, não, deixa aqui quietinho, não vou levar, porque se vai dar a entender que tem uma permissão. E outras não, que já levam porque, bom, agora menstruou, não tem como controlar, vou levar no ginecologista, porque às vezes a mãe tem dificuldade de falar com o adolescente, fala, eu vou levar porque lá vai ter alguém que vai ouvir, que vai acolher, que vai entender melhor do que eu, que vai poder orientar. Então tem aí uma coisa contraditória das mães que falam, poxa, então agora eu vou, né, para que tenha uma segurança, um cuidado, e outras que falam, não vou mexer nisso, porque eu posso colocar na cabeça dela e ela nem está pensando nisso. Isso depende também da criação que a mãe teve, né? Sim, eu isso lembro é que minha mãe sempre foi comigo ao médico. Né? Hoje, se ela vai comigo ao médico, ela quer entrar no consultório. Então, tem mães que são controladoras, né? Tem mães que são controladoras, que querem entrar para saber, deixa eu ver se você já transou ou não. E fica sentada lá esperando. E o ideal é que a mãe saia, claro. Não sei, eu penso que... Eu acho que a liberdade né, da pessoa contar, mesmo sendo filho ou não, qualquer pessoa tem o direito de contar o que ela quiser para você, né? Eu já peguei um pai trazendo uma filha no consultório, pedindo uma declaração de virgindade. Falou assim, eu quero um comprovante de virgindade. Eu falei, senhor, trouxe a menina super sem graça, ela, não, eu quero. Eu falei assim, olha, infelizmente esse tipo de coisa eu não faço, né, isso aí. É um absurdo, né? Eu preciso ir para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vai ouvir opiniões masculinas sobre esse assunto. A gente volta já já. Voltamos com Saúde e Vida, falando hoje sobre a primeira vez, ou a primeira visita ao ginecologista. Eu falei para as minhas convidadas que nós vamos ouvir, claro, o lado masculino da história, ou seja, os papais devem acompanhar suas filhas ao ginecologista? Vamos ver. Você considera importante a participação do pai nessa fase da menina, da adolescente? Com certeza. Por quê? Importante para ela poder saber como é a vida na transformação dela, né? Como é que funciona, orientando, por mais sendo mulher, nós homens temos que compartilhar. Porque às vezes a mãe fica sobrecarregada. Sempre, em qualquer momento, tanto pais, né? Pais, tanto o pai e a mãe. Por que é importante? Para a própria formação da pessoa, no caso da mulher, né? Nesse caso. Tudo é importante. Se trata de família, você tem que estar orientando o que é certo e o que é errado. E tem que estar sempre acompanhando. Eu acho importante. Porque a filha se espelha no pai e o filho na mãe. Então é muito importante o pai estar por dentro do que está acontecendo. Tá bom, que vocês não ficam com medo de perder a filhinha para outro homem, no caso. Eu tenho até uma pergunta nesse sentido, doutora Atalanta. Vamos entrar um pouco na coisa tradicional. Antigamente, era até legal, né? O menino tinha... Quantas gonorreias você teve? Eu tive 3, 4, não sei o quê. Mostrava um lado macho do menino e os pais se orgulhavam disso, né?
igual hoje, ou seja, uma DST no menino é mais aceita, vamos colocar entre aspas assim, essas dessas baladas, né, que pega com prostitutas ainda, muitos meninos ainda têm a iniciação sexual com prostitutas, ou seja, a DST nos meninos, ela é mais aceita do que nas meninas pelos pais, por exemplo? Desde que seja aguda. Se for crônica, uma hepatite B, um HIV, HPV. Ai, ó, tá vendo o que você fez? Você foi um irresponsável. Aí, tá vendo o que aconteceu? O que vai ser de você agora? Isso eu já vi pai falando para filho, por exemplo, com HIV. E o menino, quais são as principais dúvidas dele quando ele contrai uma doença crônica? São as mesmas que a menina. Eu vou morrer amanhã? Eu nunca mais vou poder transar? Como é que eu vou morrer? Vai doer muito para eu morrer? Porque eles imaginam... É louco isso, né? Exatamente, eles imaginam a finitude mesmo, aquela doença terminal, né? Daquele doente acamado, apático, sem conseguir falar, sem conseguir se alimentar. Então, eles imaginam que isso vai acontecer e não vai ser daqui 10 anos, vai ser daqui um mês. Isso é até estranho, né? Porque a juventude hoje, os adolescentes, a idade da Carol, da minha filha, eles têm tanto acesso a informações pela internet, vê tantos casos, né, de pessoas com HIV que estão vivendo há 20, 30 anos com qualidade de vida, né? Pessoas com hepatite, que claro que tem que tomar medicamentos pelo resto da vida, mas que estão vivendo bem, e ao mesmo tempo elas têm esses momentos, né? Esses rompantes. Mas esse é um grupo, né? Porque tem o outro grupo que é exatamente isso. Exato. Por conta da duração, de poder prolongar, aí tem pessoas que vivem, morrem de outra coisa, não morrem de HIV. Né? Então, o que acontece? Com essa possibilidade, que eu estava lendo umas pesquisas que estavam apontando exatamente isso, o aumento das DSTs na adolescência, porque tem uma coisa da onipotência, e pelo fato de prolongar, né? Hoje a gente ouve poucos casos de pessoas que morrem por causa do HIV. Então tem remédio para tratar. Entendeu? Vou morrer velhinho tudo bem, né? Não tem problema. Então, como tem um remédio que trata e que a pessoa vive aí anos, então isso também é um outro grupo. Então, tem esse grupo que tem medo mesmo, né? Eu vou morrer, quando que eu vou morrer? Já fica, às vezes, vai para uma depressão e acaba, enfim, baixando a imunidade, adoecendo. E tem esse que vai para a onipotência. Agora tem remédio, então... Esse é o segundo momento, geralmente. Esse é o segundo momento, geralmente, quando a gente explica, olha, tem o tratamento, que hoje em dia se vive muito, você já deve ter ouvido falar, tal. Aí começa a sensação de onipotência de novo. Opa, então, então tem eu jeito. posso. E a coisa da responsabilidade ou da irresponsabilidade, né? Porque o adolescente com HIV, bonito, saudável, entre aspas, né? Ele passa para outros adolescentes. Porque não Quem tá. vê cara Quem não vê vê cara alma. não tá na vê, não vê qualquer né? doença, né, doutora? Se a gente for pensar assim. Exatamente. Isso acontece e muito, né? E alguns até falam assim, não, eles negam a doença, sabe? O período de negação é bem importante nessa fase de idade, a ponto de, não vou usar preservativo, não tenho nada, esse exame deu errado, tá errado. Eu já cheguei a pedir 3 exames de sorologia para o mesmo paciente, porque ele não acreditava. Então, ele nega muito e aí nisso vem o comportamento de risco. Doutora Alessandra, em que momento, eu sei que você lida também com a questão do HPV, né? Hoje a gente está falando muito sobre isso, as meninas tomando vacina. Em que momento, ou como é esse momento de descobrir, a menina descobrir que ela nova tem uma doença como HPV, por exemplo? Normalmente é um baque, porque no fundo elas sabem que se elas tiverem um comportamento, tiverem relação, não usarem o preservativo, elas sabem que aquilo, ela pode pegar alguma coisa. Isso a gente vê muito com tabagista, que as meninas estão começando a fumar também, muito cedo. Elas fumam, elas têm relação, elas não usam camisinha, de repente, pegam um HPV. Elas acham o seguinte, meu Deus, eu vou ter câncer. A primeira coisa que elas pensam é o mesmo pensamento que a doutora Atalanta falou. Elas acham que vai ter câncer e vai morrer, e é daqui um mês. E não é bem assim, a gente explica que a grande maioria, que tem tratamento. Mas que poderia ter evitado, né? E poderia ter evitado. A prevenção evitado. seria muito melhor.
Mas as meninas, normalmente, elas têm primeiro aquele pensamento mágico de que nada vai acontecer. Elas não vão pegar nada, elas não vão engravidar e que aqui não vai acontecer nada. É isso mesmo, Carol? Você sente isso das suas amigas? Vocês Sim. conversam sobre isso? Há muita troca de parceiro. Eu lembro até que uma vez minha filha chegou triste em casa e falou: ai, o menino que eu estava beijando beijou a minha amiga. Você está falando de beijo. E a gente sabe que isso acontece também nas relações sexuais, né? Existe essa coisa de falar: ah, não, eu não vou ficar doente, eu posso transar sem camisinha porque eu não vou engravidar. É comum isso na galerinha de vocês? Sim, a maioria das meninas que tomam pílula anticoncepcional acham que só porque estão tomando pílula não vão adquirir nada, não vem nada de bônus, assim. Só que a pílula também pode falhar, e às vezes as meninas, principalmente da minha idade, tomam com álcool, tomam em horários diferentes, então acaba que não tem uma ação efetiva a pílula. E também muitas vezes, eu já vi isso várias vezes acontecendo no meu núcleo de amizades, que assim, você fala: não vou transar com você. O menino vai de raiva e transa com a sua amiga. Com a sua melhor amiga. Vingança. Que melhor amiga é essa sua? Eu acho que não era muito melhor amiga. Às vezes sua amiga descobre que tem AIDS. Ela fica revoltada e fala: agora eu não vou usar mais camisinha. Aí os meninos adoram e esquecem que a menina pode ter alguma coisa. Tá falando do beijo, doutora Atalanta. Muita gente acha que o beijo é coisa que não tem nada, né, que não tem problema. Eu lembro que eu fui uma vez numa micareta, eu devia ter uns 20 e poucos anos. Aquela onda, assim, quando você via beijava 20, 30, quando você beijou? Eu falei: sei lá, porque você tinha um momento de descoberta, as coisas que você vivia, e a gente não tinha consciência de que o beijo também é muito perigoso, não é? O beijo ele também é capaz de transmitir doenças, né? Principalmente as virais. Tem a doença do beijo, que é a mononucleose, pode transmitir, inclusive, doenças sexualmente transmissíveis, né? Que, através do sexo oral. Fez o sexo oral com uma, beijou a outra. Meu Deus, Acontece, claro. Nessa ponte. Né? Então, o beijo não é tão inocente assim. Ele pode transmitir tanto doenças benignas como doenças sexualmente transmissíveis a partir do momento que se tem uma lesão. Não estou falando do HIV, da hepatite B, mas, por exemplo, se a pessoa tem uma lesão na boca, um cancro, que é a sífilis, na boca e... A herpes também, né? Herpes, enfim, são doenças que têm tratamento, que não levam ao óbito, não levam à morte, mas são doenças. Claro. E que são passíveis de transmissão pelo beijo. E acontece muito isso na balada, né? Beijar 3, 4, 5, 6. Competição, o menino ainda faz competição. Quem beijou mais essa noite não precisa pagar o McDonald's depois da balada. McDonald's! Aquela coisa infantil. Exato. Beijômetro, né? Não, é assim. O pior é que é assim mesmo. Mas a primeira vez que eu beijei, eu peguei mononucleose, no meu primeiro beijo. No primeiro beijo? No meu primeiro beijo eu fiquei com mononucleose. Eu contei pra minha mãe, aí no dia seguinte já começou a ter febre, fui no hospital, era mononucleose. Mas Caroline, que foi isso? Não, mãe, eu fiquei com um menino na balada, 14 anos, sabe? Aí depois disso fiquei traumatizada. Não, mas você beija ainda, né? Pelo amor de Deus. Sim. É só saber escolher agora. É, né? Não, mas agora eu sou... Mas aí como é que escolhe, né? Claro. Agora eu sou seletiva. Dá vontade até de passar um alquinho, um pano, assim, sabe? Então, mas seletiva como? Porque é exatamente isso. As doenças, a pessoa não tem um rótulo, Não, né? mas você presta atenção na balada. Você fica olhando. Você gostou do menino X. X pegou Y, pegou Z, pegou A, G. Aí, veja bem. Então, esse menino Esse pode não ser serve pra mim. lindo, mas não. A minha filha também não gosta disso, não, graças a Deus. Gente, eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada uma das minhas convidadas para as considerações finais. Eu acho que é importante, eu acho que o recado foi dado de que não existe um motivo certo, né, doutora Alessandra, para levar ao ginecologista. Acho que a primeira menstruação, se realmente a menina está pensando em começar a ter uma vida sexual ativa, para qualquer outro probleminha, sempre procurar um especialista. Eu quero agradecer a doutora Rose, muito obrigada, seu recado final. Eu que agradeço. Bom, a gente está falando da primeira vez do ginecologista, o que eu deixo de recado é a questão do preservativo.
né, de poder usar o preservativo e experimentar o feminino. As pessoas têm muito preconceito com o preservativo feminino. E ele é tão bacana quanto. Mas o masculino é melhor. Não, pois é, mas o masculino tem a coisa assim, você depende do homem para usar. O feminino, você não fica na mão do homem. Então experimenta, é legal e os homens gostam, porque aumenta o atrito, né, para o homem. O homem, quando ele usa o masculino, fica encapadinho, então diminui um pouco ali, que é o que eles reclamam. Chupar bala com papel, mas melhor, né, do que nada. Claro. Agora, na mulher, ela colocando, você mantém o atrito. Então, o homem também vai gostar. E você não fica na mão do homem, não corre o risco aí das DSTs, que é uma grande preocupação. É uma questão cultural, né? A mudança de hábitos. Cultural, exatamente. Doutora Atalanta, também muito obrigada. Seu recado final. O meu recado é justamente o uso do preservativo, que é muito importante, é o único meio de se evitar a gravidez indesejada, de se evitar doenças sexualmente transmissíveis. Então não há outra maneira a não ser o preservativo, seja masculino, seja feminino. Não importa, desde que se previnam as doenças. Vamos falar com essa coisa de preconceito também, né? Vamos, pais e mães, levar nossas filhas ao ginecologista. E os meninos também. A gente falou tanto da ida das meninas ao médico, os meninos também precisam visitar o urologista no caso, né? Carol, seu recado final. Meu recado final é que para todas as meninas, não só com a primeira menstruação, mas a partir do momento que você começou a namorar, até sem namorar, vai no ginecologista. Não é tudo que você tem que perguntar para sua mãe. Sua mãe, ela sabe o que a maioria da população sabe. O ginecologista é uma pessoa que estudou uns 10 anos, no mínimo, para estar lá sentado te ajudando. E, às vezes, perguntar para seu amigo o que é aquele corrimento na sua calcinha não vai te ajudar. É o ginecologista que vai te ajudar. E, às vezes, vai poupar muito tempo da sua vida e muita preocupação que, no caso, você teria se você perguntasse para sua mãe ou para sua amiga. Então, vai direto no ginecologista. Não tem vergonha, né? É isso aí, buscar a ajuda de um especialista. Doutora Alessandra, também seu recado final. O que eu falo é um apanhado do que elas também falaram. É importante a camisinha, é importante conversar com o médico. É importante saber que aquele profissional, ele é um profissional, ele não é uma pessoa que vai te julgar, não vai estar colocando os conceitos morais, éticos dele. Ela pode falar que ela teve relação com quantos, sem camisinha, com camisinha, que tipo de atividade que ela manteve. E que ela também vai poder contar com um profissional que vá auxiliá-la a evitar uma gestação indesejável. Eu sempre brinco que eu não sou contra o sexo antes do casamento, eu sou contra o filho antes do casamento. Porque o filho, quando ele vê, ele é uma coisa abençoada, mas quando ele vem num momento em que aquela jovem, aquela mulher, ela tem outros planos, realmente aquilo ela tem que mudar a vida toda dela. E, de repente, a vida muda e fica muito mais difícil. Então, ela pode desfrutar da sexualidade, ela pode desfrutar dos amigos, da juventude, estudar, crescer e viver. E ela pode escolher o momento certo de aumentar a família e não levar um susto. Tudo pode ser feito na hora certinha, né? Doutora Rose, obrigada. Doutora Alessandra, doutora Atalanta, Carol, quero agradecer a você. Só manda um recado aqui para as meninas. Meninas, juízo, muito juízo. O programa Saúde e Vida vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.